Vamos lá, um rápido estudo aqui sobre o modelo ISLM, em especial como as políticas fiscal e monetária vão impactar no nível de renda, certo? Vamos lá. O modelo afirma que o governo pode influenciar a demanda agregada tanto por meio da política fiscal quanto por meio da política monetária. O que é a política fiscal? Exemplo, arrecadação e gasto do governo. Por exemplo, o governo quer aumentar a renda, certo? O que é que ele pode fazer? Ele pode gastar mais ou ele pode diminuir a sua arrecadação, diminuir os tributos, em que a renda disponível vai, né? A renda disponível é o Y menos T, né? Que é a tributação. Então ele pode reduzir aqui essa tributação, o que vai aumentar a renda disponível das pessoas e vai melhorar a renda, certo? Então isso é a política fiscal. E política monetária são as intervenções do governo em relação à moeda, né? Na oferta e na demanda de moeda, que foi visto no vídeo anterior, certo? Então vamos lá. Aqui são alguns sinônimos: análise de Hicks-Hense, síntese de Hicks-Hense, modelo keynesiano generalizado ou síntese neoclássica. Outra coisa é que aqui eu não vou explicar 100% cada ponto, mas vai ser mais voltado em relação ao que cai na maioria das questões, principalmente na banca CESP. Vamos lá. Segundo Keynes, no curto prazo, preços e salários são rígidos. Lembrando que esse salário que ele fala que é rígido são os salários nominais, certo? E ele cita também a questão da sindicalização, né? Os movimentos sindicais que fazem com que não tenha como haver uma redução salarial, certo? O que é que o modelo tenta fazer? O modelo ISLM, né? Ele vai tentar juntar a política fiscal, as interações dela, com as interações da política monetária e observar os efeitos que isso causa na economia como um todo, certo? Aqui a gente vai, ele vai buscar juntar o lado real com o lado monetário. O lado real é aqui, ó, são os fatores de produção, bens e serviços, é o que realmente se faz, efetivamente se faz. Já o lado monetário, como o próprio nome já diz, é a interação entre a oferta e a demanda de moeda. E o que é que vai interligar essa relação? Qual é a variável comum? É justamente a taxa de juros, ou seja, a taxa de juros ela influencia tanto na questão dos bens e serviços, principalmente em relação aos investimentos, certo? Quanto na oferta e na demanda por moeda. Então, os juros vai estar comum entre os dois e é justamente isso que a gente vai buscar observar aqui, certo? A relação é inversa entre a taxa de juros e investimentos, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor os investimentos e vice-versa, certo? Síntese da ideia neoclássica. O investimento, aqui vai ser um blá blá blázinho, mas vamos lá. O investimento depende da taxa de juros, impacta na demanda agregada, portanto no nível de renda da economia. A renda da economia influenciará o mercado de ativos, que é o mercado monetário, pois impacta na demanda por moeda. Com a nova demanda por moeda, o mercado de ativos denominará a nova taxa de juros e o ciclo começa novamente. Beleza. O lado real da economia é representado no modelo pela curva IS, né? Logo, o lado monetário vai ser o modelo SM. Basicamente, o assunto vai girar em torno de um plano cartesiano como esse e buscar as interações. Vai ser tipo isso, ó. Esse aqui, em que essa curva é o modelo LM e essa de baixo é o modelo IS. Ou seja, aqui é o monetário e aqui é o lado real, certo? Lado real. Com uma desgraça aqui. Vamos lá, ampliar. Lado real. Beleza. Aqui vai ser a renda. E aqui a gente vai ter um Rzinho que vai ser a taxa de juros. Então, a taxa de juros sobe, desce. E a gente vai observar aqui no modelo como é que
vai se comportar tanto os juros quanto a própria renda, certo? Então, vai ser basicamente isso aqui. Deixa eu apagar aqui que já vou precisar desse plano. Então vamos lá, vamos voltar para lá. Cruz keynesiana, aqui vai ser para contextualizar bastante o modelo IS. Mas um resumo vai ser basicamente isso aqui, ó. A gente vai ter o gasto planejado e o gasto efetivo, certo? O que é o gasto planejado? É o investimento que o empresário faz se baseando no que ele espera vender. Então, se ele busca investir 1 milhão, ele espera vender 1 milhão. É tipo isso, certo? O gasto efetivo é o que realmente acontece. E, ou seja, o que é que pode acontecer? Cadê? Ó, pontos à esquerda de A, os estoques diminuem e a renda aumenta. E vice-versa. Pontos à direita, os estoques aumentam e a renda também aumenta. Ou seja, aqui, na verdade, é o equilíbrio, certo? Aqui é o equilíbrio. Essa interação para cá ou para cá vai estar faltando ou sobrando estoque. Aqui eu estou falando em relação ao gasto planejado do empresário, certo? E aqui, esse deslocamento de curva, já para contextualizar também, ó, o deslocamento, a gente vai poder observar nas curvas ISLM o deslocamento da curva. O que é o deslocamento? É isso aqui, ó. Ela estava aqui e foi para cá, certo? E a gente pode ter também alteração no ângulo da curva, que aí já vão ser outros fatores que vão ser estudados lá embaixo. Eu já adianto que, em relação ao ângulo, cai bastante, mas é fácil saber. Geralmente, o que vai determinar o deslocamento vai ser a mudança nisso aqui, ó. Aqui eu tenho a renda, beleza. O que é que renda ou demanda agregada ou produto, tudo sinônimo. O que é que compõe isso aqui? Eu tenho o consumo, eu tenho o investimento, eu tenho tenho a poupança, eu tenho o gasto do governo, eu tenho, sei lá, exportações, importações, certo? E isso, qualquer alteração dessa aqui, certo? Ela vai deslocar a curva. Então, mexeu aqui, deslocou, certo? Deslocar, ó, ela estava aqui, onde ela está aqui, agora ela está aqui. Isso é um deslocamento. E o que cai mais nas questões em relação ao deslocamento é em relação ao gasto do governo, certo? Gasto do governo. No caso, claro, né, gasto do governo na política fiscal, porque também vai ter a questão da política monetária. E a política monetária, ela vai alterar também, vai deslocar a curva. Só que aqui a gente está falando, ó, tudo isso aqui, exceto a política monetária. A gente está falando sobre o modelo IS ainda, né? Sobre a curva IS. Modelo SM, mas ainda sobre a curva IS. E a curva IS, a curva IS vai ser descendente. Já já a gente vai observar ela, certo? Curva LM. Derivada da teoria da preferência por liquidez positivamente inclinada, certo? Como eu coloquei lá, né? Ó. Aqui IS, aqui ó, LM e IS. Vai ser sempre assim, certo? Vamos lá. Derivada da teoria da preferência por liquidez positivamente inclinada, certo? Relação direta entre juros e renda. A curva LM vai ser isso aqui. No modelo ISLM que estudamos, aceitamos a suposição de que o governo altera a quantidade de moeda para atingir os juros. Ou seja, a oferta de moeda é 100% vertical e a demanda por juros é negativamente inclinada, que é isso aqui. Isso aqui eu já vi cair uma questão, certo?
Então aqui é a oferta por moeda e aqui é a demanda por moeda. Vamos lá. Ou seja, quanto maior os juros, ó, quanto maior os juros, menor a demanda, né, por moeda. Com base no gráfico acima, nós derivamos a curva LM, que é positivamente inclinada. E aí nos gera a combinação entre taxa de juros, blá blá blá. Aqui é a mesma coisa. Pontos à direita representam excesso. Geralmente, o que for à direita vai representar o excesso, né? Pontos à direita vão representar o excesso. E pontos à esquerda vão representar a falta. Sempre vai ser assim. Direita, da mesma forma que lá. Só que aqui a gente está falando sobre a moeda. Aqui ó, a gente vai estar falando sobre os estoques, né? No caso do mercado real, na curva IS. Equilíbrio da economia. Agora, né, depois dessa teoria toda, vai começar talvez a falar o que realmente importa. A economia está em equilíbrio quando o mercado monetário iguala o mercado real, que foi justamente aquilo. Eu mostrei aqui. Aqui é a curva LM, aqui é a curva IS. Aqui ó, é o equilíbrio, certo? O governo pode alterar esse equilíbrio aqui, ó. Pode alterar esse equilíbrio aqui por meio da política fiscal e por meio da política monetária. E o que é interessante aqui, já para início de conversa, saber. Ó, vamos lá. Vamos dizer que aqui eu tenho a curva LM, aqui a curva IS. Vai ser sempre assim, LM e IS. O governo vai agir por meio da política fiscal ou da política monetária, certo? Beleza. Qual é o ponto-chave aqui? Aqui é o equilíbrio, né? O ponto-chave é que quando o governo agir, a questão vai dizer assim, se o governo fizer uma política fiscal, que aí ambas, né, podem ser expansionistas ou contracionistas. O que é que vai acontecer com os juros ou com a renda quando ele atuar de forma, sei lá, monetária contracionista? Os juros vai acontecer isso, a renda vai acontecer aquilo, vai aumentar a renda, diminuir juros e etc e tal. Aqui a gente vai ter a parte teórica, vai ter essa parte teórica, mas já vai o primeiro bizu. É complicado decorar isso tudo aqui. Por quê? Porque existem várias formas de interação que podem acontecer. E para decorar fica complicado. A melhor forma de resolver questões sobre esse assunto é fazer rapidinho o plano cartesiano e identificar na prática o que é que de fato vai acontecer. Então vamos lá. Vamos pegar pelo menos essa parte aqui. Política fiscal. Política fiscal, política monetária. Aqui, ó. Quando eu falo de política fiscal, eu vou mexer na curva IS, né? Como eu demonstrei aqui. Ó, fiscal IS, política monetária LM. Aqui está a minha curva LM, ou seja, se eu mexer com política monetária, eu vou mexer nessa curva aqui. Se eu mexer com política fiscal, eu vou mexer nessa curva aqui, certo? Então vamos lá. Agora, o que acontece? Expansionista ou restritiva? Política fiscal. Bem como monetária expansionista ou restritiva. O que é a... Isso aqui, né, a gente já sabe o que é, né? Considerando o vídeo anterior. Política fiscal expansionista, aumento de gasto ou redução de imposto. Ou seja, e aqui, ó, política restritiva é o inverso, aumento de imposto ou diminuição de gasto. Tem outras formas, mas o principal é isso. E a política monetária vai ser interação com a oferta e demanda de moeda. Que aí, ó, aumento da emissão de moeda, redução do compulsório, ou do compulsório, redução do redesconto, títulos públicos, etc. Isso aqui eu não vou aprofundar nisso não. Porque o que vai importar vai ser isso aqui, ó, para esse assunto específico, né? Que depende já do anterior, que estuda justamente isso aqui, ó, né? Então vamos lá. Política expansionista fiscal, certo? A gente já sabe que vai mexer na curva IS e já sabe o que significa o que é uma política fiscal expansionista.
O que é que vai acontecer? Ela sempre vai deslocar. Não vai mexer no ângulo, ela vai deslocar a curva. Ou para a direita ou para a esquerda. Qual é o bizu aqui? A expansionista vai ser sempre para a direita. Ó, expansionista, direita. Restritiva, esquerda. Beleza. Expansionista direita e restritiva esquerda. E por que isso aqui é importante? Porque ó, se a gente observar, numa política fiscal expansionista, ela vai deslocar para a direita e para cima. Agora, quando a gente vai observar a expansionista monetária, ela vai deslocar para a direita. Só que vai ser, ó, para baixo. Aí tem que ter cuidado com isso aqui, ó, porque além de ser para a direita, ela não vai ser para cima como na fiscal, vai ser para baixo. Mas fica fácil entender isso aqui, certo? Por quê? Vamos lá. Eu sei que a AIS vai ser a política fiscal. Sei que a monetária vai ser a LM, certo? Deixa eu ver se vai ter algum. Bom, então vamos lá. Quando eu digo que eu vou mexer, sei lá, aqui é minha curva ISLM, beleza? E eu vou aplicar uma política fiscal expansionista. Então ela vai deslocar para a direita e para cima. Ou seja, ela vem, ó, para cá, certo? Ela vem para cá, ó, para a direita e para cima. E vamos supor que fosse, aí, ou seja, aqui vai ser a IS2, né? Que fosse a LM. Ó, se eu sei que é para a direita, não tem como ser para a direita e para cima. Tem como ser para a direita e para baixo, né? Então é só seguir, ó. Eu coloco sempre aqui eu vou eu tenho que seguir essa direção aqui, ó. Ó. Aí se a gente parte do início dela até o final, a gente vê, ó, que vai ser direita, direita e cima e direita e baixo, certo? Então, ó, tem que ter cuidado nisso. Na verdade, seria o contrário, né? Ela vai de um ponto mais prático. Mas, ó, direita, direita, é da nossa direita, ó, da minha visão para a curva, para a direita, né? Vamos lá, vamos fazer de novo. Política fiscal expansionista. Política fiscal é a IS. Política fiscal IS. Se eu sei que expansionista é para a direita, ó, direita. Aqui vai ser a minha nova curva, certo? Política fiscal ou política monetária expansionista. Monetária, LM. Direita, onde é que está a direita? Para cá, ó. Então, nova curva seria aqui, certo? E qual vai ser o tipo de interação que ela vai buscar? Se eu aplico uma política, por exemplo, IS2, uma política fiscal expansionista, eu desloquei a minha curva para cá, certo? E o que é que eu vou observar? Um novo ponto de equilíbrio. Eu não vou nem ler aqui, ó. Aqui ele vai dizer aumenta juros, renda, não sei o quê. Vamos lá, vamos observar a primeira. Ó, aqui eu apliquei uma política fiscal expansionista, né? Logo, eu desloquei para a direita e para cima a minha curva IS. Aqui, como eu falei, vai ser a renda, o Y, e aqui vai ser o R, certo? Que vai ser o que esse R? Vai ser justamente o juros, certo? E aqui, ó, renda. Beleza. Aqui era o meu primeiro ponto de equilíbrio, né? Ó, eu estava aqui em 9 e entre 6 e 7, certo? Quando eu apliquei uma política fiscal expansionista, ó, política fiscal expansionista, certo? Aqui é o meu novo ponto de equilíbrio da curva ISLM, certo? Que é onde a IS toca a LM e vice-versa. Então vamos observar a interação aqui, ó. O que é que aconteceu? Aqui é o meu novo ponto de equilíbrio. Então o que é que eu percebo aqui? Ó, aqui é a minha renda, né? Então, ó,
foi de 9 para 10 alguma coisa. Então, ó, mais renda, né? Não é assim? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que aumentou de renda. Ó, então eu vou colocar aqui do lado. Política fiscal expansionista mais renda. E o que aconteceu com os juros? Os juros estavam aqui antes, né? E agora ele está aqui. Então, ele aumentou também. Mais juros. Mais. Ops. Mais juros. Então, o que é que isso aqui quer dizer? Quando eu aplico uma política fiscal expansionista, eu aumento a renda e aumento os juros. Certo? Vamos ver se é isso mesmo? Ó. Aumenta juros e renda. Sei lá, vamos fazer aqui embaixo uma nova. Ó, vamos lá, sempre assim, ó. LM e S. Agora vamos aplicar uma política monetária contracionista. Ou seja, vai ser para a esquerda, né? Monetária, eu vou mexer aqui, ó, na curva LM, né? Então, se é contracionista, é esquerda. Para cá. Vou colocar aqui LM2. Eu tinha esse ponto de equilíbrio aqui, ó. Ó. Agora eu tenho esse. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Aqui é a primeira curva, né? Então, a minha renda diminuiu, ó. Menos renda. Vamos ver os juros. E os juros aumentou, né? Ó, que ele vinha aqui e agora está aqui em cima. E mais juros. Vamos ver se é isso mesmo? Política monetária contracionista. Contracionista. Política monetária contracionista. Aumenta os juros e diminui a renda. Tá vendo que fica bem mais fácil quando se coloca na curva e não precisa saber de número nem nada. Agora vamos lá. Política fiscal contracionista. Aqui, ó, LM, aqui S. Política fiscal contracionista, né? Se eu sei que a expansiva é sempre para a direita, a contracionista é sempre para a esquerda. Então ela vem para cá, ó. Ó. Aqui era o meu primeiro ponto de equilíbrio, aqui vai ser o segundo. Aqui eu já dá para ver, ó. Ó. Eu vou diminuir a renda e vou diminuir os juros. Não é assim? Então, ó, menos renda, menos juros. Vamos ver se é isso mesmo? Política fiscal contracionista. Ó, diminui juros e renda. E da mesma forma, vai ser uma política fiscal, aliás, uma política monetária, a expansiva, né, que faltou. Aqui, ó, LM, aqui S. Deixa eu ver se foi ela que faltou. Eu não anotei, mas é isso mesmo. Política. Acho que faltou a fiscal contracionista. Né? Expansiva. Aqui. Vamos lá, vamos identificar. Foi até bom que vamos partir de outro ponto. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Eu observo aqui, LM1 e LM2. Então, ela foi para a esquerda. Logo, aqui foi uma política monetária. O que aconteceu com essa política? Restritiva. Vamos ver essa interação aqui. Aqui eu desloquei a IS. Para onde é que eu desloquei essa IS? Aqui. Desloquei para baixo, né? Política fiscal contracionista. Né? Então, contracionista e restritiva é a mesma coisa. Então, exatamente, faltou a política monetária e expansionista. Política monetária é o LM. Se é expansionista, é para a direita. Onde é a direita é aqui. Né? LM. 2. Ó, eu já vi que a minha renda vai aumentar, que era aqui antes, né? Ó, era no 8, agora está no 9 alguma coisa. Então, ó, mais renda. Mais renda. E os juros diminuiu, menos juros. Política monetária expansionista. Política monetária expansionista. Diminui os juros, aumenta a renda. Ó, diminui os juros, aumenta a renda. É muito fácil isso aqui, quando cai isso. Beleza? Agora vamos iniciar a questão da inclinação, porque aqui a gente estava vendo os deslocamentos, né? Quando eu aplico essas políticas aqui,
Eu desloco as curvas e observo a interação. E aqui eu acho que deu para entender e é muito fácil, certo? Vamos lá. Eficácia das políticas monetária e fiscal na economia. A eficácia das políticas fiscal e monetária dependerão da inclinação da curva. Ó, informação importante essa aqui, certo? A que tiver mais inclinada terá mais eficácia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu parti de um ponto que elas estão assim, numa mesma inclinação. Pode ver que elas. Não, ela poderia estar, por exemplo, ó, fazer aqui do lado. Poderia estar uma assim, normal, e a outra, em vez de ser assim, né? Ela ser assim, ó, entendeu? Então, a mais inclinada vai ter a mais eficaz, vai ser mais eficaz. Ou seja, eu tenho 4 escolhas a fazer. Eu tenho a política, na verdade eu tenho duas, né? Política monetária e fiscal. E cada uma delas vai se dividir em contracionista ou expansiva. Mas quando se refere à inclinação, eu estou querendo dizer especificamente em quê? Em fiscal ou monetária. Então eu vou observar qual é a curva. Ó, aqui, fiscal vai ser IS, e aqui vai ser a LM. Então, qual das duas está mais inclinada? A IS ou a LM? Ah, é a LM. Então, se a minha LM é a mais inclinada, uma política monetária é mais eficaz para aumentar a renda do que a política fiscal. É só isso, certo? E quais são os fatores que vão determinar essa inclinação? Aí agora a gente vai observar na IS e na LM, porque isso aqui, ó, destaco, cai muito. Isso aqui é o que mais cai, certo? Então, ó, vão ser 2 para cada. Dá para tirar de letra isso aqui, mas tem que decorar. No caso da LM, eu sei que é a interação entre o mercado de bens, o mercado de serviços, a renda como um todo. E no caso da IS, né? Falei da LM, mas é DS. E falou da LM, ó, vai ser sempre, ó, demanda de moeda. Então, falou em demanda de moeda, é LM. Beleza. Já aqui na IS, eu vou ter, ó, investimento e vou ter propensão marginal a consumir. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai observar aqui, ó? Ó, quanto maior a sensibilidade, menos inclinada. Ó, quanto mais, menos inclinada. Quanto mais, menos inclinada. Geralmente, quanto maior a sensibilidade, eu vou ter menos inclinação, certo? Agora, essa aqui eu vou destacar com uma cor diferente. Por quê? Porque nesse caso aqui, a gente tem uma relação direta, né? Ó, quanto mais, mais. Aqui, ó, inversa. Mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Sempre relação inversa. Então, aqui, relação direta. Beleza? Ficou dieta, né? Então, aqui, ó, relação direta. Certo? Fui aqui para o ponto-chave. Agora, vamos lá. Vamos para a IS. 2 fatores. Geralmente, ela vai buscar analisar a sensibilidade. Certo? E qual é a primeira sensibilidade que a gente tem? A primeira sensibilidade que a gente tem é do investimento à taxa de juros. Ou seja, como é que o investimento vai se comportar, em relação à taxa de juros. Certo? Em relação à taxa de juros. Ou seja, quanto mais sensível, menos inclinado. O que é que quer dizer mais sensível? Que a alteração nos juros vai ter um condão de aumentar mais ou aumentar menos os investimentos. Então, ó, quanto maior a sensibilidade, menos inclinada.
E menos inclinação é mais horizontal, certo? Ou seja, quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui, aliás, já que eu estou falando da IS, eu vou mexer nela, né? Então aqui eu tenho a curva LM e tenho aqui a curva IS. Ó, vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Menos inclinação é mais horizontal. Então vamos dizer que a minha IS está aqui, ó. Ó. Então ela é mais horizontal. Vamos imaginar aqui uma mais normal. Aqui, ó. Assim. Vamos observar o ponto de equilíbrio. Aqui. Aliás, vou fazer melhor ainda. Fazer melhor ainda. Aqui, onde é que a gente está aqui? Entre o 9 e o 10 e o 6 e o 7, né? Ó, aqui entre o 9 e o 10 e o 6 e o 7. Então, ela vem para aqui, né? Aqui vai ser meu ponto de equilíbrio. Aqui vai ser a... Não, vou ter que fazer nessa de cima aqui mesmo. Vamos lá, para ficar bem explicadinho, porque só por essa inclinação vai dar para matar as outras, certo? Vamos lá. Vamos observar essa aqui. Aqui eu estou no 10, né? E estou no 7. Perfeito. Então, ó. Aqui no 10 e no 7. 7. Meu ponto de equilíbrio vai ser aqui, né? Ó. 10, 7. Só que eu vou ter uma curva LM normal. Ops. Uma desgraça essa curva aqui. Eu vou ter aqui um LM normalzinho. E, na verdade, essa aqui já está inclinada, né? E eu vou botar aqui normal, uma IS. Mais para baixo. Pronto. LM e S. As duas estão no mesmo ponto de equilíbrio aqui, certo? Qual é a diferença? Essa aqui está menos inclinada, certo? Quando ela está menos inclinada, quer dizer que eu tenho uma maior sensibilidade da taxa de juros aos investimentos, certo? Não é isso que diz aqui? Ó, quanto maior a sensibilidade, menos inclinada e mais horizontal a IS, e vice-versa. Vamos observar como é que funciona essa interação. Então aqui eu tenho a renda e aqui eu tenho juros, né? Vamos dizer que aqui eu diminuí a taxa de juros de 7 para 4, certo? Aqui é a minha taxa de juros agora. Então, ó, como é que vai ficar? Aqui, ó. O meu investimento vai ser aqui agora, né? Ou seja, a taxa de juros é aqui. Quanto é que eu ganhei de renda? Eu ganhei de 10 para 12,5 mais 2,5. Então, vamos ver como é que vai se comportar aqui quando eu vier para o 4. Ó. Nossa, nem dá aqui. Ó. Aqui seria mais ou menos no 20, 21, 22. Ou seja, mais 12. Ó a diferença. Nas duas curvas, aliás, nos dois modelos aqui, eu apliquei a mesma redução de taxa de juros. Porém, veja como essa aqui é muito mais sensível. Aqui aumentei a renda em 9,5 mais que essa, certo? Isso deveu-se aqui à inclinação. Então, ó, quanto maior a sensibilidade, menos inclinada é a curva. E menos inclinada é mais horizontal. Então, isso aqui tem que ter em mente. O que é que tem que ter em mente? Isso aqui, ó. Que mais sensibilidade é
menos inclinada. E uma curva menos inclinada, ela é mais horizontal. Ou seja, o oposto também é válido. Ó, maior insensibilidade, certo? Ou seja, eu tenho uma insensibilidade maior, quer dizer que eu tenho uma curva mais inclinada. E ela vai ser o quê? Mais vertical, certo? Então, inclinação, a inclinação, ela puxa para a verticalidade, né? Quanto mais inclinada, mais vertical. Então, ó, isso vai se repetir em todos, ó, mais, exceto na demanda de moeda à renda, certo? Qual é o outro fator aqui embaixo que a gente tem? Esse aqui eu utilizei só para exemplificar, certo? Agora vamos para o outro fator. A propensão marginal a consumir. Vamos lá, sem olhar. Quanto maior a propensão marginal a consumir, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma menor relação inversa, inclinação, certo? Uma menor inclinação. E uma menor inclinação, ela significa o quê? Mais horizontal. Ah, e se for inversa? Se for uma menor propensão marginal a consumir, eu vou ter uma maior inclinação. E uma maior inclinação é mais vertical. E isso é válido tanto para IS quanto para LM. Ó, vamos dizer que aqui é minha IS. Mas sei lá, nesse caso aqui, ó, né, porque vou deixar para exemplificar já aqui, quando eu falar da LM, né? Porque, então, ó, propensão marginal a consumir e relação entre investimento e taxa de juros vão seguir a mesma regra. Lembrando que isso aqui ó, vai ter a ver com a curva IS. Aí o que, é que a questão pode dizer? Quer dizer que mexeu no investimento na taxa de juros ou na taxa de juros vai inclinar mais ou menos a LM? Tá errado, é a IS. Então, ó, tem que estar na cabeça essa tabela aqui. Investimento e taxa de juros e propensão marginal a consumir tem a ver com a IS. E qual é a relação inversa? Que relação inversa é essa? Quanto mais sensibilidade ou mais propensão, eu tenho menos inclinação. Quanto menos inclinação, ela fica mais retinha, mais horizontal e vice-versa, certo? E no caso da LM? Da LM eu vou começar por baixo. A gente vai ter os dois, né? Sempre vai ter a demanda por moeda. Agora, um vai ser em relação aos juros e outro a relação à renda, certo? Então, ó, se eu falo, ó, aqui, ó, demanda por moeda. Aí eu vou puxar aqui, ó, juros e renda, certo? Quando eu falar dos juros, eu vou permanecer com a relação inversa, como de praxe. Agora, quando se falar renda, aí aqui eu vou ter a relação inversa, certo? Aliás, desculpe, relação direta, né? Direta. Ó, tá vendo? Relação direta. Demanda de moeda em relação à renda. Ou seja, quanto maior a sensibilidade, mais inclinada. Maior inclinação é mais vertical, certo? Então, essa tabela tem que estar decoradíssima, certo? E aqui, para finalizar o assunto, essas três situações que também sempre caem. É bem tranquilo isso aqui, sabe? É tranquilo também. É questão só de decorar. Vamos lá. São
casos especiais, que serão eles o modelo keynesiano simplificado, o caso clássico e a armadilha de liquidez. Isso aqui, ele vai querer dizer, no fim das contas, o seguinte. A gente percebe que aqui eu vou falar da IS, aqui eu vou falar da LM e aqui eu vou falar da LM. Beleza? Beleza. E a gente vai observar, ó, 100%, 100% e 100%. Então a gente vai ver que aqui vão acontecer algumas coisas extremas, certo? Algumas situações extremas. Primeiro eu vou ler para depois explicar. Modelo keynesiano simplificado. IS totalmente inclinada, 100% vertical, insensível à taxa de juros. Caso clássico. LM totalmente inclinada, 100% vertical, insensível à taxa de juros. E a armadilha da liquidez, juros baixos, demanda por média altíssima, alta liquidez, LM 100% horizontal. Vamos lá, como é que eu construo isso aqui? Como é que a gente constrói? Primeiro a gente anota o nome dos três. E a gente vai perceber que vai ter uma ordem decrescente alfabética, né? Ó, vou colocar assim, modelo simplificado. Repito, eu não estou preocupado em explicar não, mais 100% do assunto, mas sim como é que cai, certo? Armadilha da liquidez. E no meio aqui o caso clássico. O que é que a gente vai observar? Vamos olhar primeiro para as duas, deixa a última para lá. Uma vai falar sobre a IS e a outra sobre a LM. Certo? E ambas vão falar sobre verticalidade. Pronto, fechou. Ó, eu vou colocar aqui embaixo. Assim. Vamos lá, vamos deixar aquela por último. IS 100% vertical. Então aqui eu faço a mesma coisa, só que com LM. LM 100% vertical. Beleza? Vou botar um ponto e vírgula aqui. Nessa aqui eu vou colocar política fiscal eficaz. Se eu botei aqui a política fiscal eficaz, nessa aqui eu vou colocar política monetária eficaz. Pronto, o que eu preciso saber é isso. Porque nessa aqui eu vou fazer o inverso dessa. LM 100% horizontal. Ponto e vírgula. Se aqui é a monetária, aqui eu boto a fiscal. Política fiscal eficaz. Vamos ver se é isso? Ó, modelo simplificado. IS 100% vertical. Política fiscal eficaz para aumentar a renda. Caso clássico. LM totalmente inclinado, ou seja, 100% vertical. E qual é a política fiscal? Qual é a política eficaz? A monetária, né? Ó, eficaz para aumentar a renda. E a terceira armadilha de liquidez, ó, LM 100% horizontal. Qual é a política eficaz? Ó, é a política fiscal, como está aqui. Então, o que ele vai fazer é trocar essas relações. Então, o que é que a gente precisa saber aqui? É que esses três são três situações que fogem do padrão comum e elas são extremas. Por quê? Porque quando eu digo que aqui a política fiscal é eficaz e que eu tenho 100% de verticalidade, certo? E verticalidade vai dizer, significa insensibilidade, ó. E verticalidade significa insensibilidade, como eu vi lá, né? Ó, menos inclinada, mais horizontal e mais
sensível. Ou seja, quando eu digo que a política fiscal é eficaz, é porque só ela é eficaz. Quando eu digo que a política monetária é eficaz, nesses casos aqui, certo? É porque só ela é eficaz. Aqui, ó, aqui a política fiscal não faz nenhum efeito. Ela é 100% eficaz. Ó, na armadilha de liquidez, aqui onde a gente está, só a política fiscal é eficaz. A política monetária é 0% eficaz. Enquanto a política fiscal é 100% eficaz, certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Agora vamos para o gráfico, certo? Vamos para o gráfico, vamos colocar um gráfico. O que é que eu coloquei? Eu coloquei aqui, ó, LM 100% horizontal, 100% horizontal. Pronto, só com isso aqui basta. A gente vai descobrir o resto. Se ele aqui é a armadilha da liquidez, né? Que é a primeira. E lembrando que o bizu é colocar em ordem alfabética, ó. A, C e M, certo? Ó, LM 100% horizontal, né? Então eu voltei a IS aqui normal. Aqui minha IS. Se a LM é 100% horizontal, eu voltei isso aqui. Beleza? Aqui é meu ponto de equilíbrio, né? Aqui eu digo que a política fiscal é 100% eficaz. Se a política fiscal é 100% eficaz, é porque a política PM, vamos botar só PM, monetária, 0% eficaz. Será que ela é 0% eficaz? Vamos ver. Aqui é LM, aqui é IS, certo? Uma política monetária vai mexer na minha curva LM, certo? Vamos dizer que eu vou agir aqui com a política monetária expansiva. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai acontecer isso aqui, ó. Ela vem pra cá. Pô. LM2. O que é que a gente percebe? Ela veio pra cá. Ops. Cadê? Deu ruim aqui. Vou fazer de novo. Então vamos lá. Eu tenho um LM 100% horizontal, certo? E tenho a IS normal, como sempre, como de praxe. Quando eu vou ter os extremos, que vai ser assim, ou assim, né? Ou 100% vertical ou 100% horizontal, eu quero dizer que uma alteração na curva não vai influenciar a renda, enquanto uma alteração na outra política vai ser 100% eficaz, certo? É basicamente isso. Ó, repetindo. Modelo simplificado, caso clássico, armadilha da liquidez. Como é que vai funcionar isso aqui? Ó. Isso aqui é a armadilha de liquidez, né? Ó. O caso clássico seria caso clássico LM 100% vertical, LM aqui, ó, 100% vertical, aí S normal, pronto. Então aqui, ó, política monetária eficaz. Aqui é LM, aqui é S. E aqui, ó, IS, LM, que aqui vai ser o modelo simplificado. Então, ó, sobre dessas informações, já era. Pronto, vamos ver só algumas observações aqui. Apesar de, no caso da armadilha da liquidez, a curva encontrasse 100% na horizontal,
e sensível à taxa de juros, essa situação não ocorre em virtude da fixação da taxa de juros por parte do Banco Central, mas por ineficácia da política monetária. Alterações nos componentes autônomos deslocam a curva, né, que pode ser gasto, consumo, investimento, exportação, etc. Se o Banco Central determina a oferta da moeda e não fixa os juros, então temos um LM positivamente inclinada, de forma que isso acomoda um pouco as variações da IES sobre a renda. Se o Banco Central fixasse a taxa de juros, teríamos uma LM horizontal e os choques reais tal provocariam as alterações. O que quer dizer isso aqui? Que fixação de juros torna LM horizontal, certo? Se a taxa de juros é fixa, mais uma vez, sempre cai isso aqui, né? Taxa de juros fixa, LM 100% horizontal, certo? Que é o caso justamente da armadilha da liquidez. Uma política monetária expansionista associada a uma política fiscal contracionista leva à redução das taxas de juros. Porém, há um problema. Uma política busca aumentar a renda, enquanto a outra tende a diminuir. Para saber qual vai ganhar, deve-se observar o quê? A inclinação, porque a mais inclinada vence, sempre assim, certo? Se a IS for mais inclinada que a LM, então uma política fiscal é mais eficaz. No caso da armadilha de liquidez, a demanda por moeda só é excessiva à taxa de juros, é insensível à renda. Efeito Keynes é a contração da oferta real da moeda causada pela elevação dos salários nominais, o que desloca a LM à esquerda, reduz o produto e o lucro das firmas e aumenta a taxa de juros de equilíbrio. Equivale a uma política monetária contracionista. A curva mais inclinada é a mais vertical. Inclinação puxa para a verticalidade, né? Mais sensível, né? Sempre aquela relaçãozinha lá. Exceto no caso da demanda. A demanda por moeda em relação à renda. Mas geralmente, mais sensibilidade, menos inclinação. E mais horizontal. Logo, a curva mais vertical tem a política mais eficaz. Pronto, fechou.